Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou ensinar para você do absoluto zero como que você identifica os erros do seu projeto, do seu aplicativo. Eu vou ensinar você a identificar os erros e a corrigir esses erros. Muitas pessoas têm dificuldade de identificar os erros que acontecem no seu projeto, na IDE, no Android Studio, no aplicativo que ela está fazendo. Tem pessoas que acabam desistindo porque não conseguem resolver esses problemas. Então, nesse aulão premium que eu vou passar para você, eu vou ensinar do absoluto zero como você identificar os principais erros e como que você corrige esses erros. Eu não vou ensinar você a corrigir todos os erros, isso seria impossível, mas eu vou mostrar para você como identificar esses erros. Você vai ter um direcionamento. Todo erro que acontecer no seu código, você vai saber como identificar. E isso é crucial para que você consiga chegar até a solução, que é resolver os problemas. Mas antes de a gente começar esse vídeo, tudo que eu peço para você é que você deixe o like nesse vídeo. O like é muito importante para ajudar o meu trabalho e ajudar a posicionar esse vídeo e mais pessoas que precisam dessa informação, que querem aprender a identificar erros no Android Studio, vão encontrar esse vídeo com mais facilidade. Então deixa o seu like, se inscreve no canal se você é novo e bora começar mais um vídeo. Então pessoal, vamos lá, vamos começar. Antes de eu mostrar a tela do meu computador, mostrando os erros, eu quero passar algumas informações importantes para você. A primeira coisa que eu quero que você entenda é: erros são comuns. Durante toda a sua jornada você vai ver bugs e muitos erros. Isso é normal, não importa se você é um programador iniciante, se você está começando agora, se você está no nível avançado, se você é sênior, não importa, você vai precisar resolver bugs e erros. Faz parte da nossa área, então você precisa entender isso daí. Aconteceu um erro no meu código, Marcos, quebrou minha aplicação. É normal, faz parte do processo. Principalmente você que está iniciando agora, você vai ter muitos erros, mas faz parte. Erros até bobos que depois que você resolver, você vai falar assim: caramba, eu errei nisso. Pois é, mas é normal, é plausível. No começo, a gente não sabe como identificar os erros, a gente está aprendendo ainda, então é normal que você erre bastante. Porém, mesmo que você seja sênior ou muito avançado, você vai passar durante toda a sua jornada por diversos bugs e erros. Então a primeira coisa que eu queria falar para você que está começando agora é que é normal. Mas eu tenho uma boa notícia. A cada bug ou erro que você resolver, você vai ganhar experiência. Então quando você cometer aquele erro novamente, porque isso vai acontecer, você vai cometer aquele mesmo erro novamente, você já vai saber como resolver aquele problema. Então você não vai precisar mais fazer pesquisa ou quebrar tanta cabeça, você já vai resolver de forma instantânea. Então mude um pouco a mentalidade e vai ficar mais fácil para você progredir na área de programação. E novos problemas que você ainda não resolveu, você vai aprender a resolver e você vai ganhando cada vez mais experiência. Outro ponto importante é: não precisa ficar com medo dos erros. Muitas pessoas têm medo. Na hora que aparecem aquelas letras vermelhas, o aplicativo quebrou, o projeto quebrou, a pessoa fica desesperada. Então você não pode ficar desesperado, você precisa ter a coragem de ler o erro e procurar tentar resolver o problema, por mais complexo que seja. Você não pode fugir desses problemas, porque o mercado de trabalho você vai encontrar diversos erros e bugs durante o seu desenvolvimento dos seus produtos. Como freelancer, não importa. Então você precisa ter o hábito de resolver esses problemas. Você tem que colocar como um desafio próprio. Então não precisa ficar desesperado. Nesse vídeo eu vou passar um direcionamento. Pode acontecer qualquer erro na sua IDE, no seu aplicativo, você vai ter o direcionamento e vai saber o que fazer. Pode ser que você não consiga resolver o problema na mesma hora, mas identificar o problema você vai saber, beleza? Então vamos lá, pessoal. Fazer o seguinte aqui, eu vou compartilhar minha tela. Eu criei um projeto aqui no Android Studio, um projeto de teste, tá? Meu primeiro app. Eu tenho aqui a Main Activity, eu já configurei o ViewBind e eu tenho aqui, né, a minha Main Activity.xml, onde tem o Text View centralizado aqui no centro do meu linear layout. Agora eu vou mostrar para vocês diversos erros que principalmente iniciantes cometem. Então vou mostrar os principais erros, como identificar e como corrigir. O erro mais comum que os iniciantes cometem é na parte de abertura e fechamento de algum componente ou de alguma função, de algum bloco if. A pessoa comete esse erro de abertura e fechamento de alguma coisa. Então, por exemplo, aqui no XML,
Já vou começar pelo XML. Muitas pessoas cometem erros aqui no XML e ficam perdidas. Primeiro, muitas pessoas acham que essas sinalizações aqui, ó, são erros, né? Esses warnings. Esses warnings aqui, se você clicar aqui em cima, isso daqui não é um erro. Tudo que você vê em amarelo aqui, ó, que tem essa plaquinha aqui de atenção, você não precisa se preocupar porque isso não é um erro, isso aqui só é pontos de atenção para você melhorar o seu código. Então vamos supor que você está criando seus primeiros projetos, você está aprendendo ainda. E aí você está no XML aqui, você vai colocar um botão. Então, por exemplo, você vai colocar aqui um botão. Vou colocar aqui um componente button. Eu vou pressionar o Enter aqui, e aí eu vou colocar uma largura, match parent, e eu vou colocar uma altura aqui de wrap content. Pode ser wrap content mesmo. Aí o que muita gente esquece? Muita gente esquece de fazer o fechamento do componente. Às vezes a pessoa escreve tudo certinho aqui, ela coloca a cor do botão, né? A cor do texto do botão, ó, vai ser preto. Eu vou colocar uma margem. Certinho, a pessoa coloca vários atributos aqui do botão. Só que a pessoa esquece de fechar esse botão. Então repare que eu coloquei aqui a tag button, eu fiz a abertura do componente, porém, eu esqueci de fazer o fechamento dele. Isso é muito comum. E repare que a própria IDE já está mostrando aqui no final, ó, um sublinhado em vermelho. Ou seja, está faltando o fechamento aqui. Ainda não aconteceu o erro, porque eu não executei. Mas se eu executar, o meu aplicativo vai quebrar. Por quê? Porque esse componente ele não está com o seu fechamento. Então, esses são os erros mais simples de você identificar. Os erros visuais são erros que não são invisíveis. A partir do momento que você esquece uma abertura ou um fechamento, a própria IDE sinaliza para você. Então, repare que eu esqueci, ele já mostra um sublinhado aqui. Basta eu colocar a barra invertida e eu faço o fechamento do componente. Repare que sumiu o sublinhado em vermelho, ou seja, não tem mais erro nesse código XML. Ah, Marcos, mas apareceu aqui, ó, um erro. Ó. Você pode clicar aqui e aqui tem um problema mesmo. Eu esqueci de colocar o texto nesse botão. Então você precisa colocar o texto para o botão. Tá vendo? A própria IDE já fala para você, ó, você precisa colocar, não tem texto presente. Eu posso colocar aqui qualquer coisa. O erro já sumiu. Então, se eu esquecer de colocar algum atributo importante, ó, esqueci de colocar o texto. Tirei. Já vai dar um erro, ó. Tá vendo? Ó? Sinalizou aqui na parte de cima, apareceu uma bolinha vermelha. Tem um erro nesse código XML, nessa main activity.xml. Se eu clicar aqui em cima, aqui na parte de baixo, eu consigo ver os warnings, que são os pontos de atenção, mas não é erro, e tem um erro no meu código. Tá vendo? Tá em vermelho aqui, ó, no botão No Speakable Text Present. Ou seja, não tem um texto presente nesse componente botão e é obrigatório. Então eu preciso colocar aqui o atributo text. Ó, então eu coloquei aqui um texto vazio. Então eu preciso colocar alguma coisa aqui, ó. Opa, já não deu mais nenhum erro. Esqueci de colocar o fechamento? Esqueci. Vai dar um erro, né? Se eu executar, vai dar um erro. Ó, vou até executar para você ver. Ó, vai aparecer um erro aqui no build output. Já vai aparecer diretamente o erro aqui, ó. Ó, deu um erro na main activity, né? Activity main.xml. Então, automaticamente, eu já consigo ver o erro logo de cara. Ele já está mostrando aqui para você, ó. O tipo de elemento button deve ser seguido pelas específicas, né, ó, do atributo aqui, ó. Eu preciso colocar a barra e o sinal de maior para fazer o fechamento e eu não coloquei. Eu preciso fazer o fechamento dessa forma aqui. E aí o erro já não acontece mais. Se eu executar, beleza, já está aí, tranquilo. Então, erros aqui no XML é muito mais abertura e fechamento de componentes ou está faltando algum atributo importante para aquele componente funcionar. Então, sempre você verifica esses pontos. Agora, acessando uma atividade ou uma classe, utilizando a linguagem de programação Kotlin, os principais erros são erros de sintaxe. São erros também visíveis que, quando você cometer esse erro, a IDE já vai mostrar para você que você errou. Então, por exemplo, eu vou simular um erro aqui na criação de uma função. Eu vou criar aqui uma função aqui na parte de baixo. Eu vou colocar aqui, né? Calcular. E aí eu vou abrir e fechar chaves. Esqueci de colocar a abertura e fechamento de parênteses. Esqueci.
Repare que tem um sublinhado em vermelho aqui, ó. É sutil, mas tem. Tá faltando a abertura e fechamento de parênteses. Então, nesse caso, foi um erro de escrita. Porém, visualmente falando, antes de executar o código e o código quebrar, a própria IDE está sinalizando que está faltando informações. Está mostrando aqui, ó, que eu estou errando. E se você vir aqui na parte superior, já aparece aqui, ó, que tem um erro, um warning, né, um ponto de atenção a melhorar, e esse verdinho aqui é que está tudo ok. Então, se eu clicar aqui em cima, já vai aparecer aqui na parte de baixo. Vai mostrar aqui, ó, que está faltando na linha 18, pode ver aqui, ó, linha 18, você pode olhar aqui, ó, 18, está faltando a abertura e fechamento de parênteses. Ele já está mostrando aqui para você, ó. Você pode clicar aqui. Opa, está faltando alguma coisa aqui. Eu vou colocar aqui a abertura e fechamento de parênteses, já assumiu o erro. Mas caso eu tenha esquecido, né, eu não olhei a IDE, se eu executar, a minha aplicação vai quebrar na hora. Acabei de executar e aqui no build já mostrou. Opa, linha 18, está faltando aqui a abertura e fechamento. Tranquilo? Então ele já vai mostrar para você logo de cara. Porém, são erros visuais que a própria IDE apresenta para você. Então preste atenção na IDE quando você estiver escrevendo o código. Verifique se tem erros na parte superior. Porque se tiver, é muito simples. Basta você clicar aqui em cima, clicar aqui, ele já vai apontar exatamente para a linha que deu problema e é só você corrigir. Então esses são os erros visuais. A mesma coisa em outros arquivos, por exemplo, aqui no Android Manifests, você vai colocar uma permissão. Vamos supor que você vai colocar permissão de acesso à internet. Então eu vou colocar aqui, ó, uses permission. Aí eu coloco aqui a permissão de acesso à internet. Ó, faltou o fechamento. A IDE já avisou. Se eu clicar aqui, tá faltando aqui fechar, ó, closed. Você iniciou, mas não fechou. E ainda fala qual a linha deu problema. Linha 5. Ó, linha 5. Sempre você vai ver as linhas aqui, ó. Opa, vou fechar, já não deu mais problema. Isso você verifica em todos os arquivos. Todos eles você vai ter as linhas e você consegue ver essa sinalização. Então esses são os erros mais comuns que os iniciantes cometem. São erros visuais, erros de sintaxe, declaração de variáveis errado, iniciei a função da forma errada, esqueci de fechar o componente. Então são erros que você pode consertar com maior tranquilidade. Agora, eu quero mostrar para vocês erros invisíveis, erros que só vão acontecer no tempo de execução. Como assim, Marcos? São erros que só vão acontecer quando você executar o código e fazer uma ação específica no aplicativo. Pode ser uma ação específica ou pode quebrar logo de cara. Então não vai aparecer nenhum erro aqui na IDE. É um erro de lógica, né? Um erro de lógica de programação. Só vai aparecer o erro quando você executar. Então, por exemplo, aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma simulação bem interessante. Eu vou vir aqui na Main Activity. Eu vou criar aqui um aplicativo bem simples, né, de calculadora de IMC. Vou tirar esse text view. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um background black. Eu vou criar dois edit text, duas caixas de texto. Então, edit text, match parent, wrap content. Vou fazer o fechamento. Vou passar aqui um texto informativo, esse daqui vai ser o peso, o tipo de teclado vai ser números decimais, eu vou colocar uma cor de fundo para essa caixa de texto, que vai ser branco, white, eu vou definir um espaçamento interno, né, um padding de 15 dps, eu vou aumentar o espaçamento e vou colocar uma margem na horizontal, só na horizontal mesmo, né, ou melhor, só na horizontal, margem horizontal de 20 dps e uma margem vertical. Eu vou colocar aqui black, não, vou colocar um dark, deixa eu ver, dark background, um cinza, para ficar mais fácil. E eu vou colocar uma margem vertical de mais ou menos 10 dps, beleza. O máximo de linhas vai ser 1. Eu vou colocar um ID para esse edit text, que vai ser o edit peso. Tranquilo. Já temos aqui o primeiro edit text. Eu vou copiar esse edit text. Vou colar aqui na parte de baixo e a gente vai ter a altura do usuário. Então vai ser peso e altura. Então vou colocar altura, números decimais, já está aqui. E aqui embaixo eu vou colocar um botão. Eu vou criar aqui um botão, vai pegar toda a largura da tela, wrap content. Vou colocar aqui um texto para o botão.
Vou colocar aqui, ó, calcular, né? Calcular em IMC. Vou colocar um tamanho para esse texto, 18 SP. A cor do texto vai ser branco. Eu vou colocar também uma margem geral para esse botão de 20 dps. Vou colocar um ID para esse botão, vai ser o BT calcular. E aqui embaixo eu vou ter um texto, né, um text view, um texto fixo, onde eu vou mostrar o resultado do IMC. Então eu vou colocar aqui um text view. Só vou fazer o teste aqui, né? Vou colocar um texto branco e vou deixar centralizado. Gravity Center, beleza. E aqui eu vou colocar um ID, que nesse caso vai ser o txt resultado. Vou tirar esse texto e vai começar vazio. Bem simples, né? E aí eu vou vir aqui na minha Activity, já tenho o View Binding configurado. E aí o que eu vou fazer? Eu vou definir um evento de clique no botão de calcular. Eu vou colocar um evento de clique aqui, utilizando o método setOnClickListener. E aí, eu só vou executar para a gente atualizar a aplicação. Vamos lá. Ó, tá aqui. Ó. Aí o que eu vou fazer? Eu vou capturar o que o usuário está digitando no campo de peso e altura. Então eu vou criar uma variável chamada de peso, vai receber através do binding o ID da caixa de texto, né? Eu vou recuperar, edit peso. Eu vou capturar o que o usuário está digitando através do text e converter para uma string. Vou fazer a mesma coisa para altura. Variável altura vai receber binding, vou recuperar a caixa de texto, edit altura, vou capturar o que o usuário está digitando e converter esse editable em um texto, em uma string. Tranquilo. Só que para fazer cálculo, né, de IMC, eu não posso calcular texto com texto. Então aqui eu vou ter o peso, né, em formato de texto e a altura em formato de texto. Eu não consigo fazer cálculos. Então eu preciso converter isso daqui para um double, para um decimal. Mas antes disso, eu já vou fazer essa conversão durante o cálculo. Então eu vou criar aqui uma variável chamada de IMC, que vai receber, a fórmula é assim, ó, peso dividido por altura vezes altura. Então eu vou pegar aqui a variável peso dividido, vou colocar entre parênteses aqui, que é a precedência de operadores, vou colocar aqui altura vezes altura. Beleza, só que vai dar erro porque é texto, né? Então tem que converter para double. Então para converter o peso, eu vou colocar o toDouble, converti. Vou converter a altura também para toDouble e converter para toDouble também. Converti para toDouble, o IMC automaticamente retorna um double. E aí o que eu vou fazer? Eu vou exibir no text view através do bind, vou recuperar o txt resultado, ponto text. Vou colocar um texto fixo aqui, vou pegar a minha variável IMC, né, que vai ter o IMC. E aqui eu posso fazer algumas verificações, inclusive. Por exemplo, eu vou pegar aqui uma tabela de IMC. Vamos pegar aqui uma tabela de IMC. Tem uma tabela de IMC aqui bem interessante. Eu não vou fazer tudo não, tá? Abaixo do peso, 18,5. Peso ideal, 18,6, 24,9. Eu vou fazer mais ou menos 2 tomadas de decisões. Se o IMC for menor ou igual a 18,5, a gente vai passar aqui, posso passar o bind. Eu vou fazer dessa maneira mesmo, tá, pessoal? Eu vou passar o IMC, eu vou pular uma linha e vou mostrar aqui um texto, por exemplo, abaixo do peso. Eu vou criar mais uma tomada de decisão, só para a gente brincar um pouquinho. Eu vou fazer aqui, ó, se o IMC for menor ou igual a 24,9, aí nesse caso eu vou colocar aqui peso ideal. Peso ideal. Aí acima disso eu vou colocar como acima do peso, tá, pessoal? Não estou fazendo tudo não, é só para a gente simular os erros. Então eu vou colocar aqui, sei lá, obesidade grau 3, só para a gente brincar. Vamos lá. Acabei de criar toda essa lógica aqui, vamos lá. Vou colocar um peso, 70 quilos. Vou colocar aqui uma altura de, sei lá, 1,75 m. Vou clicar em calcular. Tá aqui, ó, IMC de 22, você pode tratar isso aqui depois, tá? Peso ideal. Vou colocar aqui, ele caiu nesse if, né? Sei lá, 48 quilos com essa altura. Opa, abaixo do peso. Se eu colocar um peso, né, sei lá, 100 quilos, ele vai dar obesidade grau 3. Tá funcionando perfeitamente. Agora eu vou simular um erro, porque tem um problema na minha aplicação. Tem uma brecha aqui. Eu vou simplesmente fazer o seguinte. E se o usuário clicar no botão de calcular sem ele digitar o peso e a altura? O que vai acontecer? É isso que eu vou fazer. Vamos supor que o usuário não colocou o peso e a altura. Ele clicou diretamente no botão calcular.
Ele pode fazer isso. Isso aqui é um problema na nossa aplicação. Vai gerar um erro invisível, que se você olhar aqui na IDE, não tem nenhum erro. Por quê? Porque tem um erro de lógica aqui. Nós esquecemos de fazer um tratamento importante. Vai gerar erro só em tempo de execução. Ou seja, enquanto a gente estiver executando, quando a gente fizer uma certa ação, vai gerar esse erro. Nesse caso vai acontecer agora. Vou clicar aqui. Opa, deu um erro na minha aplicação. Meu Deus, é aí que muita gente fica desesperada. E agora, Marcos? Não aparece o erro. O que aconteceu? Para muita gente é desesperador essa parte. Quando acontece um erro onde não aparece na IDE em tempo de execução, ou logo de cara quando a aplicação inicia, ou quando acontece alguma ação, esse erro você precisa verificar no log catch. O log catch é o seu amigo do dia a dia. Você precisa sempre que possível olhar o log catch. O log catch fica aqui, ó. Log catch, esse rostinho aqui, né, ó, do gato. Você vai clicar aqui e aqui vai aparecer uma porrada de informação. Quando eu clico aqui em log catch, é aqui que muita gente se desespera, né? Aparece a hora, um monte de prints, né? De mensagens amarela, vermelha, e você não sabe o que é erro. De fato, aqui aparece mensagens em gerais, né? Aparece erros, prints que você tem, várias outras mensagens que não é o caso. Eu não quero explicar para você em detalhes aqui, mas você pode filtrar o erro. Você vai estar com o seu emulador aqui, tem que estar em execução, ou o seu celular. Você vai vir aqui no campo de pesquisa e você vai colocar um filtro, que nesse caso você tem vários filtros aqui, ó. Você pode colocar level assert, level debug, você pode filtrar informações, level info, verbose, level warning, né, que são pontos de melhoria. Mas para filtrar os erros, você vai colocar esse filtro aqui, ó, level, error. Você vai clicar aqui e ele vai filtrar exatamente o erro. Só o erro que aconteceu na sua aplicação. Você só vai conseguir filtrar depois que o erro acontecer, tá? O erro aconteceu, vem no logcat, filtra aqui por level error e vai aparecer esse erro gigantesco. Você pode aumentar aqui, tá? Ó, você pode aumentar. Vai aparecer um erro gigantesco aqui em vermelho. Esse é o erro que aconteceu na sua aplicação. Você sobe até o início para você ver o que aconteceu. E aí, esses erros, pessoal, eles são diversos. Você precisa ler esse código. Mas, Marcos, eu não estou entendendo nada aqui. De fato, você que é iniciante, você não vai entender. E, de fato, tem muita coisa aqui que você não vai entender. Só que você precisa ler esse erro para você começar a se acostumar. Não é para se desesperar. Agora, eu quero passar uma sacada. Como é que faz para você identificar? Porque tem um erro gigante aqui. O que eu preciso olhar? Primeiro, você tem que olhar se tem algum link aqui que vai apontar para a linha que deu problema. Então, você dá uma olhada aqui, ó. Por exemplo, todos esses links que estão em azul são links que você pode clicar e ele vai abrir uma outra página. Nesse caso, você precisa ver a atividade que deu problema. A atividade que deu problema é a main activity. Você precisa saber quais são as atividades da sua aplicação. Essas classes aqui, ó, não são referentes à sua atividade. Deu erro em outras funções, em threads, né, por debaixo dos panos, tá? Então, não deu erro na sua main activity, não está apontando. Então, você tem que olhar se tem links apontando para a sua main activity. Olhei. Cara, não tem nada apontando aqui. Não tem nada apontando. Para você identificar, eu recomendo que você leia, tá? Boa parte desse erro para você tentar entender. Joga no Google Tradutor para você tentar entender, porque tem muitos erros que você vai precisar ler eles. Mas você precisa olhar, primeiramente, pela causa do erro. Então você vai procurar pela palavrinha caused by. Você tem que procurar pela palavrinha caused by. É exatamente essa palavrinha aqui, ó, caused by. Toda vez que acontecer algum erro e você filtrar aqui no logcat, procura por essa palavrinha-chave aqui, ó, caused by. O que significa isso? É a causa do erro, o porquê que gerou esse erro. E aí tá aqui na frente, ó, a causa do erro. Ah, não sei o que está escrito. Pega todo esse bloco de código aqui, clica, copia, acessa aqui, ó, o seu navegador e você coloca aqui, ó, Google Tradutor e joga todo esse código aqui, ó, do inglês para o português. Causado por java.util no search element exception. Aí aqui no final vai mostrar o erro, ó, nenhum valor presente, ou seja, nenhum valor presente na hora que você foi clicar no botão de calcular. Então, quando você clicou no botão de calcular, não tinha nenhum valor aqui, ó, na caixa de texto de peso
e de altura. Então, na hora que você clicou em calcular, ele não conseguiu fazer o cálculo, porque não chegou nenhum valor no peso e na altura. Então, você precisava fazer uma verificação antes, verificar os campos que estão vazios. Quando os campos eles estiverem totalmente preenchidos, aí sim eu vou fazer o cálculo e vou mostrar o IMC. Para a gente consertar isso daqui, a gente pode fazer uma verificação antes aqui. Então, o que a gente pode fazer? A gente só consegue verificar se for string. Então, nesse caso, a gente começa pegando os valores como string aqui no peso e na altura, só que na linha 20, no cálculo de IMC, a gente converte esse texto para um número decimal, para poder fazer o cálculo e mostrar aqui no TXT resultado. Só que para verificar os campos vazios, a gente não pode mais utilizar dessa forma aqui, nessa estrutura, porque a variável peso e altura acabou se tornando decimal. Então, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. A gente vai pressionar o Enter, vou fazer uma verificação dos campos vazios aqui na parte de cima. Ou seja, eu vou capturar o peso e a altura do usuário, ainda em formato de texto, e vou fazer uma verificação de campos vazios. Se a caixa de texto de peso, ponto, isEmpty, vou estar utilizando a função isEmpty, quer dizer vazio. Se a caixa de texto estiver vazia, ou, vou estar utilizando aqui o operador lógico ou, a caixa de texto de altura estiver vazia, eu vou mostrar uma mensagem de erro na tela do usuário, dizendo para o usuário preencher todos os campos, porque isso pode acontecer. Às vezes ele não digita nada aqui, clica em calcular, e aí, se eu não tratar os campos vazios, vai quebrar a aplicação. Agora eu estou fazendo o tratamento. Não tem nada digitado? Vou passar aqui um tust, ele espera aqui o contexto e vou colocar uma mensagem. Preencha todos os campos. Vou passar um tempo para essa mensagem, length short, ponto show. Se não, ou seja, caso o usuário preencha todos os campos, a gente vai passar para o else e a gente vai ter aqui uma função que eu posso chamar de calcular IMC. E nessa função vai esperar o peso e a altura. Então todo esse cálculo vai ser feito dentro dessa função. Eu vou criar aqui a função aqui na parte de baixo. Vai se chamar calcular IMC. Essa função espera dois parâmetros, nesse caso o peso, ainda em formato de string, e a altura, também ainda em formato de string, de texto. E todo esse bloco de código a gente vai colocar aqui dentro, pessoal. Então, o cálculo de IMC vai ser feito aqui, variável MC vai pegar o peso e a altura através do parâmetro do método, vai converter para double e vai fazer todo o processo, né, todo o cálculo necessário e exibir os IMCs. Então aqui no else, ele espera, né, o método calcular, espera o peso e a altura. Então, eu vou passar o peso e a altura. Eu vou passar aqui, ó, peso e altura. Tranquilo? Vamos executar e a gente já resolve esse problema. Então, se eu clicar aqui em calcular sem digitar nada, já estamos verificando os campos vazios. Clica aqui, preencha todos os campos. Aquele erro não acontece mais. Aí sim, se eu colocar aqui 70 e, sei lá, 2,15 metros e eu clicar em calcular, já vai mostrar aqui, ó, IMC 15 abaixo do peso. Né? Ele caiu no método calcular e já vai mostrar aqui abaixo do peso. Então é assim que você resolve os problemas. E para finalizar, uma outra forma de você identificar esse mesmo problema que a gente teve, eu vou voltar aqui, né, só para você ver esse problema. Você pode debugar o seu código, né? Utilizar o debug. O debug também é muito interessante porque ele consegue capturar esses erros que são invisíveis. E você pode utilizar o logcat. O logcat também ele pode apontar para a linha que está dando problema. Isso pode acontecer dependendo do erro. Do logcat você consegue ver através de um link azul a linha que deu problema e você pode corrigir ou procurar pela causa. Sempre vai ter a causa, né, na maioria dos casos. Ou você pode achar esse mesmo problema aqui, caso você não conseguiu identificar pelo logcat, você também pode utilizar o debug. O debug é o seguinte, é basicamente esse inseto aqui, ó, debug app. Você pode clicar aqui, né, mas antes você precisa colocar um breakpoint. Você tem que colocar aqui aonde você quer começar a fazer o debug. Então, por exemplo, eu quero começar aqui através da variável peso. Então, eu clico aqui na linha 18, clico uma vez e eu coloco essa bolinha. Aí eu clico aqui em debug app, nesse inseto, ele vai rodar o meu aplicativo agora em modo debug. Aí você vai vir aqui, ó, em debug, ó, você vai clicar aqui. Você vai clicar aqui em threads e variáveis. Por enquanto não apareceu nada.
Aí você vai ter que simular o erro. Ó. Você clica aqui em calcular, deu o problema já aconteceu. E aí no debug vai começar a aparecer diversas informações, ó, em detalhes. Aqui você vê em detalhes. Aqui é muito usado em problemas de servidor, problemas muito invisíveis. Mas o debug você pode utilizar a qualquer momento, caso você não esteja identificando. E aqui você consegue ver em detalhes. Então, por exemplo, você está na linha aqui, ó, eu estou na linha 18. Eu posso clicar aqui em Step Over, ou você pode apertar F8. Você clica aqui e ele vai, né, ele acabou de executar, na verdade, a linha 18. Executou a linha 18 e mostrou aqui, ó, a minha variável peso está vazia. Ó, ele executou e está vazio. Você consegue ver detalhes aqui, inclusive. Beleza, clico de novo. Agora, ele executou a linha 19. Então, ele passou pela linha 19, ele parou agora na linha 22, executou a linha 19, né? E a altura está vazio também, ó. E aqui você consegue identificar o problema. Opa! Então, está dando problema porque está vazio, está chegando informação vazia aqui. Se tiver nulo, vai estar chegando aqui, ó, essa variável está chegando nula. E você pode ir até o final. Vou clicar novamente. Agora ele vai rodar a linha 22. Cliquei aqui, Step Over. Opa, ele deu problema. Então ele já não conseguiu fazer o cálculo, tá vendo? Por quê? Justamente porque peso e altura estava vazio. E aqui vai mostrar uma série de problemas que aconteceu. Você pode fazer a leitura desse código, certo? Você pode clicar aqui e você vai ver que, de fato, deu um problema na hora de fazer o cálculo. Por quê? Porque os valores estavam vazios. Então dessa forma você também consegue encontrar pelo debug. Beleza, pessoal? Outra forma, né? Vou clicar aqui, vou gerar o mesmo erro. Você pode vir no Logcat, Level Error, né? Sobe aqui, procura o causa de buy. Opa, achei, é o mesmo erro. Você pode jogar no Google Tradutor e fazer a interpretação. Se mesmo jogando no Google Tradutor você não soube o que é, não conseguiu descobrir, joga aqui no Google, ó. Coloca assim, ó, Android, que é um erro de Android Studio, né? Android Studio, 2 pontos, e cola o causa de buy aqui, ó, no value present. Clica aqui e você vai ver diversos lugares, ó. No Stack Overflow já teve pessoas com o mesmo problema e você vai ver a solução. Vários sites aqui, ó, o mesmo problema. Uma outra dica é você jogar no próprio Chat GPT. Coloca aqui, ó, Chat GPT, né? E aí você joga aqui, ó, aconteceu esse erro durante a execução do meu app Android. Erro. Causa de buy. Aí o Chat GPT, ele vai te entregar uma solução, né? Mas aí você tem que dar um contexto, né? Nesse caso, você passa aqui, né, ó, por exemplo, o código, né? Eu acabei esquecendo de contextualizar ele, isso é importante. Deixa eu só clicar aqui de novo. Ele vai te dar aqui, né, uma explicação, coleção vazia e tal. Ele vai te dar de maneira genérica. Aí você contextualiza, ó. Contexto. Ó. Esse é o meu código que deu esse problema, né? Estou dando um exemplo aqui. Você vai contextualizar ele certinho. Você joga aqui e aí ele vai, ó, obrigado por compartilhar o código. Ele vai te dar algumas soluções. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa aula foi longa, mas é uma aula premium aí para você. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo se você aprendeu, se você conseguiu entender. Com esse direcionamento vai ser muito mais fácil na sua caminhada aí no desenvolvimento Android, facilitar a sua vida. Se você quiser aprender a criar aplicativos, tem treinamentos na descrição do vídeo. Espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima.